Então, tá, vamos lá. Sempre direito, mas O que eu fiz? Pessoal, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal que está aí. Bom dia. Gratidão pelo sim que vocês nos deram. Nós estamos com 3 turmas conectadas em salas diferentes. Então, o chat vai acontecer, às vezes, algumas perguntas por ali. Então, de vez em quando, vocês acessam o chat também, ok? Ok. Estão ouvindo bem? Sim. sim. Beleza! Eu vou pedir que cada um se apresente rapidamente e depois a gente especifica um pouco melhor cada área e abre a pergunta para os alunos, beleza? Beleza. Ok. Eu vou começar pelo que me mostra aqui na tela nesse momento. Isso. Então, eu vou começar pelo meu cunhado Júnior. Oi, meu lindo. Prazer em tê-lo aqui. Obrigada. Apresentação, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Roberto, sou cunhado da Greta também. E minha formação é engenharia civil. Atualmente, eu trabalho no SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e atuei mais de 10 anos na gestão de obras, de grandes obras, como o Shopping Boulevard aí em Bauru, metrô aqui em São Paulo, e edifícios, né? A maioria são prédios comerciais, residenciais. Então, tem uma boa bagagem aí como engenheiro civil. E estudei também administração, e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em inovação para pequenos negócios. Eu procurei ser bem breve, tá, pessoal? Porque acho que todos vão se apresentar, mas depois eu conto mais sobre como que foi essa experiência, como está sendo aqui também a atuação junto aos micro e pequenos empreendedores. Obrigada, Ju. Agora, meu amigo Pedro. Gente, aqui só tem amigo de 30 anos para mais, tá? Pedro, bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiro, agradecer a Greta pelo convite. A gente combina um encontro já há alguns anos e nunca dá certo. Eu, Greta e Corina. Então, ela pelo menos conseguiu unir a gente aqui virtualmente. Eu sou arquiteto de formação, eu sou arquiteto e ator. Fiz artes cênicas. E acho que foi no mesmo momento em que vocês estão hoje. Estudava com a Corina e tinha sempre uma grande dúvida em que ser, o que fazer, qual seria a minha profissão. E aí, no meu vestibular, eu fui fazer artes cênicas e fui fazer arquitetura, coisas completamente diferentes, né? Ou eu seria ator, ou eu seria arquiteto. Eu gostava muito das duas coisas. Acabei passando em artes cênicas, estudei artes cênicas, me formei ator, mas no decorrer do meu percurso como ator, eu comecei a fazer cenários de todos os espetáculos, tanto dos meus quanto dos meus amigos. E aí eu comecei a passar a ser um ator cenógrafo. E aí, por muitas vezes, me chamavam apenas para fazer cenários. E aí eu fui deixando de ser ator e me tornando muito mais cenógrafo. O cenógrafo foi crescendo, até eu fazer grandes musicais de Miguel Falabella, que tinham 35 cenários, que sobe e desce. E aí eu senti falta de ter que assinar os meus projetos.
E isso eu já estava com 30 anos. E aí eu falei, acho que vou fazer uma faculdade de arquitetura para assinar os meus cenários de teatro. Fiz arquitetura e no meio do caminho um amigo me chama para fazer cenários de televisão. E aí a vida começou a mudar mesmo, porque eu comecei a ser arquiteto de programas de televisão. Então, hoje, 80% dos programas brasileiros de reformas de casas sou eu quem faço. Tem sempre um apresentador, tem um arquiteto, né, que apresenta o programa, mas tem um grande time por trás que é quem, de fato, cria os projetos e executam essas obras. E tem que ser casa-cenários, não pode ser uma simples casa, porque a gente está falando de um programa de televisão. Então, no decorrer desses 30, 35 anos, eu fui, aos poucos, deixando de ser ator para, de fato, me tornar arquiteto. É isso, pessoal. E aí eu tenho, depois, se eu puder, eu compartilho a tela com vocês, só para dividir um pouco porque assim, o meu trabalho ele é muito, muito visual. Então eu compartilho um pouco do meu site para vocês entenderem o que é esta arquitetura cenográfica, porque são casas que, ao mesmo tempo que têm uma presença civil muito grande, porque de fato é uma arquitetura, mas elas têm que ter uma cenografia muito forte para que se venda isso em um programa de TV. É isso, pessoal. Muito obrigada. A Greta foi auxiliar em outra sala. Quem quer compartilhar, então, agora um pouquinho com a gente? Eu ainda não apresentei, gente. Então, pode falar, por favor. Bom, bom dia, pessoal, tá? Eu sou a Amanda. Eu acho que eu sou a mais novinha aqui dos profissionais de hoje. Eu sou formada, estou atuando faz 2 anos. Atualmente eu tenho 26 anos, tá? Eu sou psicóloga clínica, com ênfase, na verdade, cognitiva comportamental. Eu me especializei recentemente, né? Hoje eu estou terminando uma capacitação extra, né? Uma terapia alternativa de coaching multidimensional da felicidade, né? Para trabalhar as habilidades psicológicas sociais, né? Que favorecem o bem-estar, uma melhor qualidade de vida, e tudo isso dentro da terapia em si, da psicoterapia também, né? Então temos os dois lados aí. Eu atendo, o consultório aqui em Bauru, né? Eu não sou de Bauru, eu resido em outra cidade, viajo todos os dias para cá. Até isso tem um pouquinho de relação com a minha história, né? Uma parte motivacional aí de início para vocês. Eu moro um pouco distante daqui, eu rodo 100 km no dia para poder vir trabalhar. 50 km para vir e 50 para voltar, né? Fazem 2 anos, dia 1º de outubro vai estar fazendo 2 anos do início do meu trabalho clínico aqui. Quando eu ingressei, enquanto eu fazia faculdade, eu me formei pela Anhanguera, de Bauru. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava num outro setor, setor administrativo de uma empresa na minha cidade mesmo. E eu trabalhava lá até às 5 horas, né? Todo dia, das 7 às 5. Aí, às 5 horas eu saía, vinha direto para clinicar, ficava clinicando até em torno das 6 às 10 da noite. E eu voltava para casa toda noite. Eu fiz essa jornada durante 5 meses. 5 meses. Em fevereiro do ano passado, foi quando eu decidi ficar apenas com a clínica, né? E tudo vem dando muito certo até agora. Foi também no momento da pandemia, né? Foi o segundo susto aí. O primeiro era começar a ser autônoma, né? O segundo susto foi ser autônoma em meio a uma pandemia. Mas, gente, a dificuldade a gente sempre encontra, né? No nosso caminho. Eu costumo falar para os meus pacientes que o problema em si nunca é a situação, né? Mas é como a gente reage a ela.
Talvez tenha sido um início, uma fase turbulenta, uma fase um pouco mais difícil, mas o que me fez estar aqui hoje, continuar clinicando, né, estar aqui me apresentando para vocês, participando dessa feira de profissões online, foi o fato de não ter desistido, né, dos nossos objetivos, nossos planejamentos a curto, médio e longo prazo. Né? Então, só uma préviazinha aí de como foi o início, né, que também é uma coisa muito angustiante, um momento angustiante, a tomada de decisão. O que eu quero fazer, né, por um bom período da minha vida, e um outro momento é a parte em que a gente sai da faculdade, da universidade, a gente vai realmente fazer aquilo. Né? Então, são duas fases super importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, a partir, né, daí a gente vai falando sobre os caminhos mais específicos que vocês solicitarem. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Amanda. Acho que ainda falta o Emerson também se apresentar, né? Olá, gente, bom dia. Meu nome é Emerson, eu sou designer, né? Eu comecei trabalhando em estúdio muito cedo, né? Uns 15, 16 anos, sempre comecei a trabalhar com arte. Fiz um colégio técnico na época, né? O Carlos de Campos, de desenho de comunicação. E trabalhei em agências de publicidade, até que um dia chegou a minha oportunidade de estudar design em Bauru, né, na Unesp, e eu abracei essa oportunidade, fui trabalhar com indústria gráfica posteriormente. Depois eu fui gerenciar categorias de produtos, né, numa outra fase, até que chegou o momento que ficou claro que eu deveria abrir um negócio, né, ter a minha agência. E é esse momento que eu faço agora, né, pegando todo esse conhecimento adquirido dos anos e desenvolvendo um trabalho agora para redes sociais. Então é isso, prazer estar com vocês e a gente vai conversando no decorrer do período aí para a gente ir sacando mais um do outro e respondendo suas dúvidas e questões. Muito obrigada, Emerson. Corina, por favor, se apresente para a gente. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou vendo aqui o Pedro já morrendo de vontade de pular e dar um abraço nele, na Grê. Pessoal, eu sou farmacêutica, bioquímica. Eu, assim como o Pedro também, e acredito que muitos de vocês têm muitas dúvidas em relação ao curso, né? Eu tinha muita vontade de fazer arquitetura, mas minha mãe tinha um laboratório de análises, então eu tinha dúvida se faria farmácia ou arquitetura. E quando eu estava preenchendo o papel, na época era um papel que a gente preenchia do vestibular, eu falei, pai, estou em dúvida entre farmácia e arquitetura, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí ele falou, mas farmácia é um bom curso. Porque entre biomédicas e farmácia tinha muito mais opções. Farmácia tem 72 áreas de atuação e biomédicas não. Então, com farmácia, eu poderia trabalhar no laboratório da minha mãe. Fui fazer, então, farmácia. E durante o meu curso, a minha irmã também entrou em farmácia e minha mãe me falou, Corina, sua irmã entrou em farmácia, ela vai trabalhar no laboratório, 2 pessoas da mesma família no mesmo negócio, não vai dar certo, então você procura outra coisa para fazer. E aí eu montei uma farmácia de manipulação, que hoje tem 20 anos. E no meio de tudo isso, comecei a correr, fazer esporte e criei uma marca de cosméticos para atletas, para atender minha própria necessidade e das minhas 2 sócias. E para atender a necessidade da fábrica, da marca de cosméticos, eu criei e abri uma indústria de cosméticos para produzir os produtos. Então, hoje eu sou uma farmacêutica, mas eu desenvolvo produto, cuido da farmácia e também cuido da marca de cosméticos. Sou um pouco administradora também, então eu faço de tudo um pouco, sabe? Mas, mais ou menos isso, resumo. Oi, pessoal, eu estou aqui no terceirão agora um pouquinho, depois eu vou passando por outros também, tá?
Todos se apresentaram, né? Amanda também, que eu vi lá na outra turma. Então tá. Então agora, como que a gente faz? Eu vou deixar um de vocês em aberto, uma tela maior, e aí eles vão fazer mais perguntas a respeito para cada um, beleza? Tá? Então vamos lá. Júnior, vou por você, tá? Pode colocar, tudo Foi bem. o primeiro a se apresentar. Foi sim. Fala um pouquinho mais, então, sobre a profissão, a escolha da sua profissão, e deixamos o pessoal também fazer perguntas. Tá bem. Pessoal, antes de eu começar a cursar engenharia, eu já estava fazendo um curso técnico de processamento de dados, aí em Bauru, no CTI, Colégio Técnico Industrial. Na época, em 97, 98, a internet estava... Sim, já existia a internet, mas a gente ficava claro para nós que o mercado ele ia precisar de profissionais que sabiam desenvolver um site, sabiam como manipular a internet. Na nossa época, isso era meio que novidade, né? Diferente de hoje, que as pessoas já nascem sabendo usar. Mas esses conceitos, assim, esse aprendizado no curso técnico de processamento de dados me ajuda muito até hoje, porque hoje em dia, né, até hoje estamos fazendo aqui uma videochamada, e, queira ou não, esses conhecimentos de programação, de como funcionam as coisas dentro nos sistemas de informática, TI, ajudaram muito na minha profissão e em qualquer área que a gente atua. E quando eu fui... Enfim, foi um primeiro passo que eu dei, fazer o curso técnico de processamento de dados. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu lembro que eu estava muito inclinado a fazer arquitetura, né? Assim como a Corina e o Pedro. A Corina também teve dúvidas sobre arquitetura e o Pedro é arquiteto, mas eu gostava muito dos projetos. Eu lembro de uma vez que eu acompanhei uma construção onde os meus pais, os meus tios estavam planejando uma casa, a casa onde meus tios moram hoje, e eles esticavam aquela planta na mesa e eu ficava ali olhando e, assim, eu entrava meio que na planta, no projeto, e eu me via lá dentro, e aquilo para mim era uma coisa incrível, né? A gente conseguir planejar, conseguir projetar algo num papel e isso virar uma casa depois. Isso, para mim, era uma coisa incrível. Eu queria fazer aquilo. Então, foi por isso que eu procurei arquitetura, né? Estava inclinado a fazer arquitetura. Mas aí, conversando com meu irmão, e ele já fazia engenharia, ele falou assim, por que você quer fazer arquitetura? Eu falei, porque eu gosto dos projetos. Ele, mas na engenharia, você também vai fazer projeto. E não só o projeto de arquitetura, você vai poder se envolver com os projetos de fundação, com os projetos de instalações hidráulicas, elétricas. Você vai também ampliar... A engenharia civil, ela é uma profissão muito ampla, né? Assim como a arquitetura, como todas são, mas a gente fala sobre projetos de rodovia, de aeroportos, de navegação, né? Portos. Então, era muito mais abrangente. Mas a pergunta que ele me fez e que me deixou bastante balançado, assim, que me deixou... Ele perguntou assim, você gosta de física? E eu gostava muito de estudar física, sempre foi algo que eu tive facilidade, e matemática também. Ele, olha, na engenharia você vai estudar muita física e matemática, eu acho que você tem facilidade com isso, e ele puxou um pouco a brasa para a sardinha da engenharia, e eu acabei fazendo engenharia meio que por acaso, né? Não por acaso, mas pela influência do meu irmão, né? E, na época, nós trabalhávamos, a minha família tinha uma marmoraria. São essas empresas que fabricam pias de cozinha, lavatório de banheiro, piso de mármore e de granito. Então, tinha muito a ver eu fazer engenharia, porque precisava ali, na família, de alguém, de uma formação técnica, de alguém que pudesse responder tecnicamente pelas questões da marmoraria. Então, isso também me influenciou. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu estudei na Unesp, aí em Bauru, assim, foi um mundo novo que se abriu, né? A engenharia é um curso muito completo, ele é um curso que
precisa de muita dedicação, muitas horas de estudo, mas ele traz, para quem gosta, traz uma satisfação. Você estudar cálculo, física, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, enfim, são 5 anos de formação, e o curso que eu fazia ele era integral. Ele exigia que a gente estudasse de manhã e à tarde, e às vezes você pegava algumas matérias à noite também. Eu acabei fazendo o curso em 8 anos. Tá? Eu não me formei em 5, porque eu não conseguia tempo integral para me dedicar aos estudos. Mas o que eu tenho para dizer? A engenharia é um curso, é uma formação muito completa na área de exatas e na área assim, de planejamento de algum negócio, seja ele construção, ou seja mesmo quando a gente fala de matemática financeira, quando a gente fala de planejamento, em montar um cronograma, em pensar de forma crítica sobre um projeto, o tempo de execução, o prazo, os recursos necessários para que aquilo seja concretizado, né? E o engenheiro, quando ele sai para o mercado, ele não sai pronto ainda para executar uma obra. Ele precisa passar depois por um tempo de estágio e residência, executando obra, acompanhando engenheiros mais experientes, para depois ter autonomia e ter confiança de executar uma obra. Assim são com os projetos também. A engenharia tem o engenheiro que é calculista, que ele vai fazer os cálculos estruturais. Tem o engenheiro que vai executar a obra, e tem o engenheiro de planejamento. São várias atuações dentro da construção. E o calculista, ele precisa de um tempo, depois de formado, trabalhando com alguém que tenha mais experiência que ele, para depois começar a desenvolver seus próprios cálculos e ter segurança para isso. Então, o engenheiro ele tem uma visão, uma análise, não diria crítica, mas para nós é muito fácil fazer uma leitura de um gráfico. Quando a gente participa de reuniões, mesmo não sendo da área, mas que envolvam números, que envolva planejamento, que envolva uma visão analítica do negócio, nós temos uma ótima formação para isso. O que eu senti falta na formação de engenharia e que depois eu fui buscar, né? Depois eu fui fazer especialização em administração, porque o engenheiro, ele está o tempo todo liderando equipes, né? Quando você fala de uma gestão de uma obra com 200 operários, 300, 400 operários executando uma obra, seja de um shopping, de um metrô, ou mesmo de um edifício comercial, residencial, você está o tempo todo lidando com pessoas. E na formação de engenharia, a gente não teve nenhuma abordagem sobre gestão de pessoas. Então, eu fui buscar isso, e eu percebi que, para você complementar, para você ser um profissional preparado para o mercado, é essencial que você saiba lidar bem com pessoas, consiga liderar, consiga ter empatia pelos outros para fazer com que as coisas aconteçam, né? Enfim, eu não vou me prolongar muito mais, mas o engenheiro ele tem uma formação muito focada no planejamento, nos cálculos necessários para manter uma estrutura em pé. A gente tem um estudo bem abrangente sobre solos, sobre a nossa natureza, sobre o comportamento da água, da eletricidade, dos fluidos, enfim, a gente tem uma formação científica bem abrangente. Mas para o mercado, para você atuar no mercado, precisa ter uma preparação no desenvolvimento pessoal, para que seja um profissional que não tenha só conhecimento técnico, para que ele atue junto com pessoas, e isso é necessário que durante a formação, durante a engenharia, você busque também, não se apegue apenas ao conteúdo técnico, tá? Eu não vou... Acho que tem muito mais coisas, né? Depois que eu me formei, eu vim trabalhar aqui em São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, e fui trabalhar em construtoras e incorporadoras. Atuei durante 10 anos, né? Tive a oportunidade de atuar em projetos emblemáticos aqui em São Paulo, aí em Bauru também, no qual tenho
uma coisa muito legal de assim, você ver a sua participação num projeto. Então, você passa por uma rua, por uma avenida, e você vê um prédio de 30 andares, de 20 andares, ou mesmo um shopping, e lembrar de tudo que você passou, da contribuição que você teve ali junto com outras pessoas, e falar, ali tem um pedacinho de mim, né? Tem uma participação, uma colaboração minha. Isso, para o engenheiro, é muito satisfatório, é o nosso propósito, né? A gente conseguir contribuir para o desenvolvimento de uma cidade, para o desenvolvimento de um bairro. As edificações fazem parte da nossa vida, então um projeto bem elaborado, um projeto bem executado, vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai trazer um desenvolvimento social. Essa é a parte gostosa da engenharia, né? De você ver um projeto que foi idealizado, num primeiro momento, apenas na mente dos arquitetos, dos engenheiros, e aí, depois de um tempo, você vê aquilo executado, pronto, e as pessoas utilizando aquilo. Essa é a grande motivação para o engenheiro executar e levantar todos os dias e trabalhar. Vou passar a palavra, então, para e perguntas, né? Perguntas também. E aí, pessoal, perguntas? Você falou das coisas boas, e as coisas mais difíceis? Ah, sim, vamos lá. Também estou perguntando sobre piso salarial, mais ou menos, aí. Vamos lá. Eu preciso me atualizar em relação ao piso salarial, tá? Mas o engenheiro, ele tem um piso salarial, se não me engano, de 6 a 7 salários mínimos, tá? Isso para um engenheiro iniciante, tá? Hoje, o que me fez mudar um pouco da minha atuação como engenheiro? O engenheiro que atua em execução de obras, ele precisa se deslocar para executar essas obras, ele precisa acompanhar as obras, né? Fiscalizar elas. Então, é uma vida muito dinâmica. Você precisa chegar cedo, porque quando a gente fala de obra, as coisas começam 7 horas da manhã, já está todo mundo ali pronto para começar. Um engenheiro residente, ele precisa acompanhar e ter essa liderança. Então, ele estar ali logo cedo, junto com a sua equipe, mestre de obras, encarregados, fazendo reuniões para poder traçar o plano do dia, para poder acompanhar e monitorar cada etapa da construção, é algo que exige uma dedicação muito grande do engenheiro, tá? E você tem que se deslocar para vários lugares. Às vezes você precisa administrar mais de uma obra, 2, 3, 4, 5 obras. Então, você tem que ter uma dedicação muito grande e se deslocar. Isso toma totalmente o seu tempo para atividades, né? Você perde um pouco da flexibilidade no seu tempo. Coisas que são difíceis, né? Assim, o ponto que é importante para quem for engenheiro se preparar. Lidar com pessoas de todos os tipos, né? Desde clientes que estão ali comprando um apartamento numa obra e você tem que ter uma boa tratativa com eles, assim como todos os operários da obra, né? Desde o servente, o pedreiro, o carpinteiro, eletricista, hidráulico, o encanador, mestre de obras encarregados, e vem todo um pacote junto, né? Essas pessoas são pessoas que precisa ter, você precisa ter uma postura adequada para cada tipo de pessoa que você está se comunicando, né? E tem uma questão assim, eu passei nas obras que eu estava como gestor, teve algumas questões assim de greve, né? Na época da seca, em 2013 a 2014, a gente sofreu muito com a falta de água, então a gente teve que, no dia a dia, procurar soluções inovadoras, negociação com sindicatos, né, na porta da sua obra. São dias tensos, né?
A cobrança pela meta, pelo prazo de execução é grande, então precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, né? Porque quando você executa uma obra, você está ali responsável por um orçamento de grande porte, né? Orçamentos grandes e prazos curtos. E, ao mesmo tempo, você não pode perder a qualidade do serviço. Então, tem um lado que, para quem vai começar, até ganhar uma envergadura, até ter confiança de executar uma obra, tem que se dedicar muito. É uma dedicação muito intensa para o engenheiro ser bem-sucedido na construção civil. Tá? Dificuldades com mão de obra é uma das questões também que nós sofremos ali para quem está na frente de uma obra. Você trabalhar com parceiros que já de longo prazo, né, que ofereçam mão de obras, ou seja, um bom pintor, um bom eletricista, e às vezes a gente não encontra isso, mas a obra tem que ser executada. Então, assim, essas são as coisas que eu sinto da dificuldade na engenharia civil, né? No Brasil, nós temos uma questão grande com o planejamento, né? Os nossos planejamentos, os nossos projetos não saem em 50% deles como o planejado. Então, há necessidade, sim, tem uma questão cultural, tá? Mas há necessidade do engenheiro ele se preparar para isso, se antecipar a esses tipos de problemas, né? O engenheiro que deixa a obra rolar solta vai perder o prazo, com certeza. Então, você tem que estar monitorando, cobrando, ter um papel de liderança muito grande, coisas que são desenvolvidas durante a sua profissão, né? Não são aprendidas lá na cadeira da faculdade. Vocês vão aprender isso depois que começarem a sua profissão. O lado bom de você, depois que aprendeu e se desenvolveu nessa parte comportamental, é que depois você consegue tocar qualquer tipo de obra, né? Você fica preparado para outros desafios. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas são essas as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Ju, só para a gente finalizar um pouquinho a respeito, você acha que é difícil se inserir no mercado de trabalho hoje? Olha, a construção civil ela é cheia de altos e baixos, tá? Tem os momentos que eles contratam muito e tem os momentos que fica mais difícil se colocar no mercado. Atualmente, a construção civil voltou a crescer e existem vagas, sim, existem oportunidades, mas isso pode mudar a qualquer momento. Então, assim, se a construção civil ela acompanha a economia, né? Se os juros estão baixos, mais obras surgem, mais contratações de engenheiros surgem, tá? Em geral, não é fácil se colocar no mercado. A maioria das pessoas que se formam em engenharia civil, não diria a maioria, mas grande parte não vão para a construção civil, vão trabalhar como gestores, administradores de empresas em outros mercados, em outros segmentos. O que eu quero dizer assim, respondendo, existem altos e baixos, tem momentos que o mercado está mais favorável, tem momentos que está menos favorável. Não é um mercado estável. E não é fácil, não é algo assim muito fácil de se colocar. Os processos seletivos são bem concorridos, os processos de trainee são processos bastante intensos, assim, bastante exigentes, e existem muitas faculdades de engenharia hoje no Brasil, então existe sim concorrência. Se você for atuar no mercado, precisa se diferenciar, precisa ser um bom profissional, se destacar no mercado, porque ele é bastante concorrido, né? Não é fácil não se colocar. Acho que a gente tem que ser sincero, né, Greta? Tem que falar que é um mercado concorrido. Sim, a gente tem que ser sincero em exatamente isso, colocar as coisas que são mais tranquilas e que a gente gosta na nossa área, mas também as coisas que são difíceis, que também é a vida, né? É isso mesmo. Obrigada, Júlia. Obrigado. Agora a gente vai para o Pedro. Aqui no primeiro colegial, eu vou falar um pouquinho mais.
sobre as diferenças entre um arquiteto e um engenheiro nas obras e na atuação. Pedro, você quer falar sobre essas diferenças? Quer aproveitar e pegar o gancho? Perdão, eu estava com o meu microfone desligado. Bom, tem sempre uma grande, né, uma grande piada em cima disso, que nós arquitetos entramos para enlouquecer tudo e o engenheiro civil vem para pôr a gente na terra, dizendo que aquela laje não vai parar em pé sozinha se a gente não tiver todos os cálculos. Normalmente, mas isso é uma lenda, tá, pessoal? O que eu acho assim de grande diferença é que como o Roberto mesmo começou a falar, que alguém lá perguntou para ele se ele gostava de física, de cálculos, o que eu tenho a sensação, assim, eu, pelo menos, sou uma pessoa muito, muito visual. Então, eu já quero entender como que aquilo vai ficar de bate-pronto, assim, né? Qual é o resultado final? Qual é a estética daquilo? Eu acho que fui ser arquiteto porque eu gosto de arte, independente de também ter que fazer cálculos, de também ter que pensar em estruturas. Eu também sou artista plástico, tenho ateliê em casa. Então, assim, os meus amigos arquitetos, eles acho que preferem muito mais trabalhar com as cores do que com o ferro, o concreto, o que vai parar em pé. Eu acho que essa posso estar sendo muito singelo na minha explicação sobre essas diferenças, mas eu acho que é isso. Eu, por exemplo, não me vejo construindo um prédio, né, coisas grandes que eu realmente tenha que... Eu gosto muito mais de pensar em projetar uma casa que tenha muitos volumes e que tenha jardins e que eu vou para este lugar que é mais da estética e da cor. Acho que é isso. Compliquei muito, Roberto? Não, acho que você foi bem claro. Eu costumo dizer que são profissões complementares, né? Em toda a minha carreira, eu sempre trabalhei em conjunto com os arquitetos. Então, assim, são profissões complementares, né? O arquiteto, ele tem uma formação mais voltada para as pessoas, né? É uma formação de humanas. Então, quando ele vai desenvolver um projeto, ele está preocupado em como as pessoas vão ocupar aquele espaço. Isso. Como será a iluminação, como será a sensação que as pessoas terão ao chegar naquele espaço, se ele vai se sentir confortável, se o lugar vai ser arejado, se o acesso ao local está adequado ou não, se as cores são agradáveis, se o toque do acabamento ele está adequado àquele espaço, né? O arquiteto, eu diria que ele é o designer, né? Aí, puxando um pouquinho para o Emerson, o designer, ele vê a necessidade das pessoas, ele desenvolve uma solução para resolver um problema, resolver uma necessidade de alguém, né? O engenheiro, ele pega esse projeto e coloca em pé, e ele executa. Então, assim, o arquiteto, ele vem com uma ideia de uma casa, com uma laje em balanço. O engenheiro, ele vai pensar assim, ó, ali vamos utilizar um aço, vamos utilizar um concreto armado, para isso vai precisar de uma fundação, para que isso se mantenha em pé. O engenheiro, ele tem a visão da física, da parte de como aquilo vai se manter em pé, não só da parte física, mas de como vai ser executado aquilo, os equipamentos que vão ser necessários para colocar aquilo em pé, já aconteceu, né, tipo, isso é muito comum, o arquiteto ele vem com uma ideia, e aí o engenheiro fala, ó, vamos rever esse projeto, porque de repente fazendo desta forma fique mais seguro. E eu costumo dizer, aqui no Brasil a gente tem 3 exemplos de um arquiteto, um urbanista e um engenheiro que deixa bem claro o papel de cada um. O urbanista, que desenvolveu o projeto de Brasília, me escapou o nome agora.
Lúcio Costa. O Luiz Costa. Ele foi Lúcio. Lúcio Costa. Ele foi quem pensou a cidade como um todo, né? Ele pensou no espaço de Brasília. Brasília, não sei se vocês sabem, ela tem as duas asas, asa norte e asa sul. Ela imita como se fosse o desenho de um avião. O Lúcio Costa, ele teve essa visão mais macro sobre a cidade como um todo. Esse é um urbanista. Ele pensou nas avenidas, nas ruas, como seriam a disposição das quadras da cidade, né? Então, essa é uma visão de um urbanista. O Oscar Niemeyer, ele pensou em como seria a estética dessa cidade. Então, ele desenvolveu a Catedral de Brasília, o Senado, a Câmara, toda ali a Praça dos Poderes. Ele pensou em como seriam essas construções, né? As curvas, né? Tem até quase que uma assinatura dele, e é reconhecida no mundo inteiro. E aí foi, assim, ele teve um trabalho de um gênio ali, né? Ele visualizou algo que era inovador, diferente, e até hoje a gente olha e acha que é algo que foi construído há pouco tempo, de tão inovador que foi, de tão diferente que é. O Pedro pode falar mais sobre essa arte. E teve um engenheiro, ele é chamado de Susequinde, né? O sobrenome dele é Susequinde. Ele foi o engenheiro responsável, engenheiro de estruturas, para calcular todo o concreto armado desses projetos do Oscar Niemeyer. E foram projetos diferenciados. Ele teve que buscar novas alternativas, teve que se debruçar ali nos cálculos para conseguir atender a demanda que o Oscar Niemeyer trouxe para ele. Mas olha só como as profissões se complementam. Sem o cálculo estrutural, não era possível manter em pé, né? Sem o projeto do Oscar Niemeyer, não teria aquela beleza toda. E sem a projeção do Lúcio Costa macro da cidade, também não teria todo esse conjunto montado. Então, são profissões que se complementam, tá? Sigo aqui, Greta? Como faço? Ou vamos abrir perguntas para o Roberto? Agora você fala um pouco do seu trabalho mesmo, específico, Pedro. Tá bom. Vamos lá. Eu não sei, eu acho que como eles estão longe, nem compensa eu compartilhar tela. Vai ser visível? Pode... Estou vendo alguém falando um joia lá ao fundo. Pode compartilhar. Tá, e aí, como eu faço? Mas antes de eu compartilhar a tela, pessoal, eu queria voltar, eu acho, numa coisa que talvez seja uma das coisas mais... Claro, tem outros colegas que ainda vão falar, mas uma coisa que o Roberto falou e que vocês, por favor, levem para qualquer profissão que vocês escolham, é a relação humana. Independente do que vocês escolham fazer. Isso é muito, muito, muito importante. Você saber lidar com o outro, qualquer profissão que você escolha, você não vai trabalhar sozinho, tá? Falo isso por conta deste mesmo exemplo que o Roberto nos deu. A gente tem que lidar, eu tenho que lidar desde o diretor-geral da Rede Globo até o menino carpinteiro que está montando o cenário. Desde a estrela famosa do artista que está apresentando, até alguém que está na porta querendo falar com este artista. Enfim, tudo isso, se você não tiver um bom relacionamento e saber lidar com essas equipes, eu, por ser diretor de arte de programas, eu tenho várias equipes. E já me aconteceu diversas situações em que, se eu estou gravando 3 programas ao mesmo tempo, e eu estou um pouco mais presente em um, eu tenho que ter a certeza que a minha equipe que está no outro estúdio com o outro programa está entregando com a mesma qualidade que eu estaria entregando se eu estivesse presente. E já tive problemas com isso, de ter assistentes que não tenha esse mesmo cuidado com o outro. E aí são faíscas, tá? Mas uma resposta mal dada para um colega seu de trabalho, isso pode gerar problemas que você nem imagina, sabe? Assim, que você... E isto pode ser que não chegue até você, tá? Estou falando sobre isso porque realmente tive um problema desse e já começo a falar sobre os problemas, tá?
tive um problema desse no meu último projeto, que nós estávamos reformando 15 casas ao mesmo tempo, onde essas reformas têm que ser muito rápidas. A gente tira as pessoas de dentro da casa dela, a gente entra com uma equipe de televisão dentro da casa dela, então eu tenho que ouvir os pedreiros, o dono da construtora, o artista, o arquiteto, entender tudo isso. E tive momentos em que assistentes meus não souberam lidar muito bem com isso. Então, assim, saber ouvir o outro e ser claro nas coisas que você quer passar para o outro é muito importante, seja a profissão quaisquer vocês escolham, tá? Agora vou compartilhar um pouco a tela para vocês. Deixa eu ver, permitir. É só eu vir aqui embaixo, Greta, eu tenho uma autorização para isto? Já está começando a aparecer aqui, Pedro. Ok. Vocês veem a minha tela? Sim. Tá. Bom, como eu falei muitas vezes em cores, isso na verdade são algumas imagens do meu site, só para vocês entenderem um pouco do universo, tá? Este teto e esta primeira foto aqui é uma mega store Cacau Show, onde ela é uma loja para se vender coisas, mas ela é uma loja. Hoje a palavra instagramável, eu acho que eu ouço de todos os meus clientes. Todo mundo que nos procura é porque quer construir um lugar onde a pessoa se sinta bem ao entrar e que aquilo vá para redes sociais. Então esse é o primeiro pedido de vários clientes que tenho, entre eles a Cacau Show, as novas lojas da Riachuelo, que eu busco sempre criar esses pontos de arte. Você vai para uma loja de roupa, então você não... mesmo sendo uma loja de roupa, você pode se divertir dentro dela. Então, a gente criou vários points onde a pessoa pode, de fato, brincar dentro desta loja. Deixa eu ir aqui, arquitetura. Todo mundo consegue ver bem aí nas salas? Oi, oi, oi. É que eu estou compartilhando a tela e... tá ok. Sim. Tá bom. Então, esta foto é um exemplo. Isto é dentro do provador da Riachuelo. Então, sempre que alguém vai provar uma roupa, normalmente a pessoa sai com essa roupa, tira uma foto nesta parede e publica nas suas redes sociais. Então, a gente acaba usando a arquitetura, a cenografia, para um marketing da própria loja. Assim como a loja criou um lugar de customizações, onde você vai brincar com a tua roupa, pintar a tua roupa, bordar a sua roupa, e ao mesmo tempo tirar uma foto dentro desse ateliê, porque ele é super divertido. Para este projeto específico, eu quis contar um pouco de como a roupa chegou até aquela arara, que é o móvel onde a roupa está exposta para a gente comprar. Então, desde criar o fio, como que esse fio vai tecer esta roupa, e aí a gente tem uma pessoa nua flutuando, cercada por vários fios, até todos os tipos de botões, passamanarias, todos esses detalhes. Para eu chegar nesses conceitos, foram alguns meses estudando o que é a loja. Então, assim, fui para Natal, entendi desde a concepção da compra do fio, da produção do tecido, falei com as costureiras. Aí eles têm uma área geek, né, que é toda voltada a super-heróis. E aqui tem um exemplo, não sei se eu consigo dar um zoom aqui, nós tínhamos um grande problema na loja, problema civil mesmo, na foto nem é tão clara, mas a gente tem um grande caixote aqui, que é a projeção de uma escada rolante da loja superior. E era um cubo que se saltava do teto, e isso nos atrapalhava. Era um obstáculo dentro da loja.
Então, assim, arquitetonicamente, cenograficamente, como é que a gente elimina um pouco isso? Então, são essas expertises que eu tenho que ter dentro dos projetos. A gente acabou simplesmente envelopando essa caixa com um espelho, então ele continua tendo a projeção do telhado, e eu coloquei os personagens geeks embaixo, transformei isso num grande spot luminoso, e envolvi esta caixa com gibis voando. Então, quando você entra na loja, isso que já está na entrada, que poderia ser um obstáculo, eu transformei ao meu favor. Eu acho que isso é um dos principais objetivos da arquitetura, sabe? Você ir dando soluções artísticas para algum elemento que esteja na sua frente. Aqui eu tenho outros exemplos de brincadeiras que aí eu espalhei pela loja. Tantos fios. E aí a Riachuelo criou um novo mundo que é Riachuelo Casa. Então a gente começa a trabalhar dentro desta Riachuelo Casa elementos, e aí eu peguei alguma coisa que eles vendam e multipliquei. Eu uso isso muito no meu trabalho. Pegar uma única peça simples que seja barata e multiplicar, colocar 200 cestos voando com uma luz, isso já se transforma em uma instalação. Coincidentemente, a loja... O microfone ficou mudo aqui para mim. Agora é do Pedro também, para mim. Caiu a conexão dele. Caiu a conexão, também acho. Calma aí que ele já volta. Voltei, estão me ouvindo? Agora sim, Pedro. Eu não sei o porquê. Quando a minha Siri entra, a minha Siri quer sempre aparecer. E aí, quando ela entra, eu perco o áudio e aí tenho que sair da reunião. Só para finalizar... Eu já mandei para ele, depois ele fez, tá? Oi. Foi. Agora vocês estão me ouvindo bem? Sim. Aí eu tenho uma página, né? Uma das camadas ali dentro do meu site é sobre justamente as transformações das casas que fizemos em alguns programas, como no Extreme Makeover, aonde eu procuro sempre ter esses pontos de cores que é o que vai dar a diferença para uma câmera. Para quando isto for para a TV, estas coisas coloridas saltarem aos olhos e não ser tão chapado. Cada 4 fotos dessa é alguma família que a casa estava muito destruída. A gente tinha casas que a pessoa morava na casa há 6 anos, ele não dava descarga, porque ele tinha que encher o balde e jogar o balde dentro do vaso sanitário. Porque a pessoa não tinha condições de arrumar o vaso sanitário. Tinha uma outra menina que morava dentro de um quarto que havia sido incendiado, então as paredes eram todas pretas. E é isso, a gente vai usando a arquitetura, a cenografia e transformou. De fato, nós transformamos a vida dessas pessoas. E aqui é algumas dessas casas que a gente saiu pintando por aí. Coincidentemente, agora aqui, eu já vou para um outro lugar que são os realities. Hoje a TV, assim, eles inclusive estão fazendo uma pesquisa o porquê o brasileiro gosta tanto de realities. Hoje eles estão criando competições para absolutamente tudo, né?
Esta foto em específica, a Globo fez para um programa sábado à noite sobre cervejas caseiras. E aí, quando esse projeto chegou para a gente, falou, bom, como é que se faz uma cerveja? O cara vai fermentar 5 coisas durante 8 horas e vai esperar por 30 dias para a cerveja ficar pronta. Ponto. Como transformar isto em uma competição, em um programa de televisão? E aí é uma arte entre todos nós. O roteirista, o diretor artístico, eu como diretor de arte, para a gente tentar colocar sabores, criar provas, criar coisas visuais para que esse programa seja interessante, para que as pessoas assistam a este programa. Então, isso é um programa de cerveja. Este já é um outro programa que foi para um canal fechado infantil, mas que também era uma competição entre crianças. Quis mostrar um pouco isso, só para vocês entenderem. Eu não sei onde eu paro de compartilhar a minha tela. Ok. Bom, quis dar essa pincelada porque quando comecei a fazer cenários, o cenário é uma coisa super efêmera, né? Efêmera, você cria aquilo e em 3, 4 dias aquilo vai ser desmontado. Ou em 3 meses aquilo vai ser desmontado. E aí, qual a diferença do Pedro cenógrafo para o Pedro arquiteto? Né? Porque quando a gente vai falar em arquitetura, as coisas precisam durar. Preciso construir coisas mais sólidas. Então, eu passo a brincar com estas coisas de cenografia, colocando-as dentro de casas para as pessoas viverem com isso. Então, acho que esse é o meu exercício diário em ter uma casa muito divertida, mas, ao mesmo tempo, uma casa onde as pessoas vivam dentro, onde tenha água, né? Porque, normalmente, cenário não pode chegar água perto, porque é tudo de mentira, é tudo plástico, cola e madeira. Então, com quais elementos eu vou trabalhar para que a casa tenha aquela mesma alegria e diversão e seja durável? Esse é o meu desafio a cada programa de televisão. Acho que é um pouco isso, pessoal. Perguntas, gente? Oi. Acho que Vamos lá. Pedro, estão perguntando qual foi o projeto e o programa que você mais gostou de fazer. É sempre o último. Porque, assim, todos têm uma coisa em especial. Eu fiz, por exemplo, o Pesadelo na Cozinha, com o Jacan, onde a gente entra em restaurantes e a gente tem que transformar o restaurante em 3 dias. Foram restaurantes infernais, os lugares eram horrorosos, um lixo mesmo. E a gente passava 40 horas dentro daquele lugar para transformar. No meio desta obra, eu sempre falava para a equipe, eu não faço a próxima temporada, eu não quero mais este programa, eu não estou dormindo há 5 dias. E aí a gente viu o restaurante pronto, e a felicidade das pessoas em vendo como é que a gente conseguiu fazer aquilo. Na segunda-feira, aquilo estava completamente destruído, e sexta ele está completamente novo. Aí você fala, poxa, é muito legal fazer isto, né? Agora, essa semana eu pude publicar um que nós gravamos para a Netflix, que se chama Casamento às Cegas. Vai entrar para a Netflix agora dia 6. Foi um programa gigantesco. A gente teve 3.000 metros quadrados de cenários para construir. Foram 50 sofás,
cento e não sei quantas cadeias. Quando você está no meio de tudo aquilo, sempre dá aquele desespero, né? Vou conseguir? E aí você vê o programa editado, você vê tudo pronto, você fala que vem a próxima temporada logo, né? Eu hoje estou visitando casas, mais 8 casas, para uma outra série da Netflix. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu sabor, sabe? Eu não saberia dizer, este é o mais legal. Agora estou começando a fazer um documentário sobre a vida da Xuxa, por exemplo. Né? Tem gente que não era nem nascido. Agora eu vou contar a vida da Xuxa e nós vamos fazer o último show dela. Então, já estou envolvido nessa outra história. Cada um tem o seu sabor. Ó, tá perguntando aqui qual foi a emissora que você se sentiu mais acolhido. Então, por incrível que pareça, todos esses programas não são produzidos pelas emissoras, tá? Grande parte. Assim, a Rede Globo produz as novelas. Todos os outros quadros são feitos fora da Rede Globo. Então, todos os quadros do Luciano Huck, os quadros do Faustão, por exemplo, a Dança dos Famosos, embora esteja dentro de um programa da Rede Globo, dentro dos estúdios da Rede Globo, quem produz são outras produtoras. Por exemplo, uma delas, que acho que é a mais famosa mundialmente e maior, é a Endemol. Chama-se Endemol Shine Brasil. A Endemol ela é dona desde a Dança dos Famosos até o MasterChef. E aí ela circula em todas as emissoras. Então, eu trabalhando para a Endemol, eu faço o programa para todas elas. Então, eu vou para a Globo, eu vou para o SBT, ou eu vou para a Record, ou eu vou para a Netflix, ou enfim. Eu acho que não é a emissora, é a equipe. Eu já tive equipes, porque assim, e nunca é a mesma equipe. Claro que com o passar dos anos, você acaba conhecendo todo mundo. Então, para este programa, chamou o Pedro, chamou o diretor X, chamou o técnico Y. Eu já trabalhei com aquelas pessoas. Então, às vezes formam-se equipes onde todo mundo é muito legal, e aí você se diverte muito, e formam equipes que tem alguém que não é legal. Mas aí a gente volta lá no começo da nossa conversa. Você tem que saber lidar com esta pessoa. Porque o trabalho tem que acontecer. E você vai conviver, você vai viajar, você vai estar no hotel ou dentro de um estúdio por uns 4, 5 meses com aquela pessoa. Mas eu sou super divertido, tá, pessoal? Eu não tenho problema com ninguém. Pedro, tem a pergunta básica aqui, que eles querem saber a média de ganho de um arquiteto e qual foi o seu trabalho mais difícil. Tá. Depende muito do tamanho do projeto, tá? Eu já fiz projetos que eram super simples e recebi R$3.500. E já fiz projetos que eram super complexos que tive salário de R$180 mil. Sabe, tem uma variação disso. Normalmente, para programas de TV, gira em torno de um cachê de R$20 mil por projeto feito. Tá? Em arquitetura mesmo, sabe, só a arquitetura, vai variar muito da metragem quadrada versus quem é o seu cliente. Não tem uma fórmula assim. Se você entra pelo metragem quadrada, para você comprar o projeto é X. Mas na prática, isso não acontece, sabe? Você realmente tem que entender qual é o tamanho, qual é a carga horária e o que é esse projeto. Eu já tive pessoas que falaram, Pedro, eu não tenho dinheiro nenhum, eu preciso projetar isso. E fiz realmente por um preço mínimo. E já tive um projeto que ganhei muito dinheiro. Ou seja, não respondi, não é? Obrigado, Pedro.
Pedro, última pergunta. A faculdade que você fez é arquitetura ou arquitetura cenográfica? Não existe, pelo menos que eu saiba, não existe faculdade de arquitetura cenográfica. E não existe faculdade de cenografia, tá? Posso estar enganado. O que existe em cenografia é cursos técnicos, tá? Então, eu cursei arquitetura e urbanismo. E aí, voltando lá atrás, como eu já era arquiteto, como eu já era cenógrafo, quando eu entrei na faculdade, eu tive um ano de uma matéria que se chamava cenografia, mas isso dentro do próprio curso. Valeu, obrigada, Pedro. A gente tem que correr agora um pouquinho com os outros também. Obrigada. Tá bom, beijo. Beijo. Emerson, vamos lá? Vamos lá. Complementando a fala do Roberto e do Pedro, o designer ele vai trabalhar no micro, enquanto o arquiteto, o engenheiro trabalham pensando na cidade, o prédio. O designer ele vai pensar o que vai estar dentro deste prédio, o que vai estar talvez nas paredes, e expandindo para a minha área as marcas que podem ter esse prédio ou este complexo. A área de atuação do designer gráfico é uma área bastante ampla, né? E trabalhando sempre com as questões de arte, de comunicação, de resolver questões gráficas, né? Hoje, com as redes sociais, internet, as questões gráficas, elas se fazem muito presentes e muito importantes na vida das pessoas. As marcas, hoje, para muitas empresas, são os seus maiores ativos. Então, você pega a maçã da Apple, o cavalo da Ferrari. Esses desenhos, eles têm um valor de mercado que muitas vezes superam o valor da própria empresa. Então, nessa loucura que a gente vive, as imagens são signos que acabam gerando leituras que você gostaria que o consumidor ou o seu público-alvo lesse isso. Então, o designer ele é o cara que vai pegar todos esses elementos que estão vagando por aí e sintetizá-los numa imagem. Ele vai criar uma identidade visual, ele vai criar elementos gráficos que componham essa marca. Então, como isso, para sentir como que isso é interessante e é muito importante financeiramente para as empresas. Por exemplo, a marca do McDonald's, ela é a mesma marca aqui no Brasil, na China, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, há um cuidado muito grande. Então, eles compõem guias de estilos, né, que eles chamam Style Guides, para que essa marca seja aplicada nos seus em diferentes países, né? Respeitando sempre as questões da onde que elas vão ser aplicadas, né? Mas o amarelo o M amarelo vai ser esse M amarelo vai ser o mesmo em todos os países. O vermelho da Ferrari vai ser o vermelho da Ferrari em todos os países. Então, a gente trabalha com essas nuances.
Então, assim, a formação sempre foi muito ligada em artes plásticas. Eu comecei ilustrando quando era criança, fui fazendo uns cursos e me vi dentro da área gráfica. Eu me lembro que eu me encantava quando a primeira vez que eu vi um fotolito, né, que é o filme que vai gravar a chapa, que vai rodar o impresso. Então, esses detalhes todos me fascinaram bastante. Então, eu comecei por volta de 89 e fui acompanhando toda essa transformação que a informática, que esses novos meios, não, essa revolução que nós passamos da informação, né? Porque assim, hoje para fazer um impresso, antigamente você pegava, colava as informações no papel, esse papel você fotografava, gerava um fotolito, aí esse fotolito ia para um outro lugar que o cara ia gravar a chapa e essa chapa ia para a impressora para finalmente rodar. Hoje você faz a arte no seu computador, está aprovado, você aperta um botão Enter, essa chapa já vai direto para a gravadora, essa arte já vai direto para a gravadora que vai gravar a chapa, que vai sair já na impressão. Então, assim, os processos mudaram bastante, né? Mas a forma com que as pessoas veem objetos, formas, impressos, essas continuam. Então, hoje, o meu desafio vai para as redes sociais, né? Hoje eu desenvolvo esse trabalho de marketing, de marca, de branding, que o pessoal chama, né? Nas redes sociais. Então, o meu impresso hoje, ele foi para o Instagram. Basicamente é isso. Emerson, estão fazendo uma pergunta aqui. Acontece de empresas pegarem as marcas de outras empresas e dar algum problema, assim? Acontece, isso aí dependendo do grau que, assim, existem plágios, né, e existem pessoas mesmo que pegam uma marca e pirateiam um produto, isso é crime, isso não pode acontecer. É interessante você, né, saber tudo, se munir de informações, né, mas o plagiar, né, acontece, fazer uma coisa igual ao outro, mas assim, pegar uma marca, sei lá, a marca da Coca-Cola e vou fazer meu refrigerante com a marca da Coca-Cola, eu posso estar correndo o risco de ser processado. Outras turmas desejam alguma pergunta? Eu sei que a gente está corrido com o tempo. Eu perdi noção do tempo. Ô Emerson, aquela pergunta básica aqui. Aqui no terceiro estão perguntando o trabalho mais legal que você fez. Pode perguntar, cortou a comunicação, eu não entendi a pergunta. Aqui no terceiro colegial, estão perguntando qual foi o trabalho mais legal que o senhor já executou. Nossa, aí eu caio na mesma história do Pedro, né? Não é um trabalho, foi o último, mas eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, né? Então eu gosto muito de desenvolver marcas, e eu desenvolvi uma marca para um produto que é um produto para higiene bucal que foi muito prazeroso. E o desenvolvimento dessa marca durou um ano, entre a pesquisa de mercado, a pesquisa de similares, né? Você começar
a pensar como que essa comunicação vai chegar ao consumidor, os testes e até vamos dizer assim, a arte final. Esse processo todo foi de 1 ano, e foi um processo muito prazeroso, porque é de muito ensinamento, né? É uma coisa que, sei lá, vai falar de enxaguante bucal. Até então, você tem lá o enxaguante, mas aí você vai pegar, o cara vai te dar as especificações do produto dele, por que esse produto é melhor que o outro. Então, você vai entrando nesse mundo e você vai aprendendo muito. Então, quando eu tive épocas que eu trabalhei com produtos de papelaria, então a gente chegou num momento que a gente acabou percebendo que o produto escolar, ele não era só o caderno, não era só a bolsa, mas ele carregava em si um ícone de moda, né? Então ele passa a ser não só um caderno, mas ele é um acessório de moda. Então isso impactava de maneira muito grande até na produção, né? Como que a gente vai tratar esses materiais escolares como produto de moda. Então, você volta, faz a pesquisa, o que é a moda. Eu fui estudar moda. Então, quando você se mune de todo esse material, você tem mais segurança, né? Se você faz a sua base para você desenvolver o projeto. Então, assim, o design, ele exige muito que você esteja sempre se reciclando, pesquisando, mesmo porque amanhã pode aparecer um cara e falar assim, olha, eu tenho um produto aqui revolucionário que ele vai te transportar para outro lugar em poucos segundos. Aí, putz, vamos lá, você tem que saber o que é o produto, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele vai significar para as pessoas. Então, você reúne todas essas informações e cria essa visualidade. Isso, para mim, é muito prazeroso. Então, assim, eu não sei te dizer ao certo qual o projeto mais bacana, mas teve esses do material de papelaria e as marcas que eu desenvolvo atualmente, como essa do enxaguante bucal, que foi muito legal. Gente, nós temos só mais 20 minutos, então eu vou finalizar com o Emerson. Obrigada, Emerson. Eu agradeço vocês. Amanda, vamos com você, porque eu sei que você tem atendimento logo depois, aí depois a Corina, pode ser? Opa, estava com o microfone desligado. Tudo bem, gente, pode ser sim. Bom, eu queria fazer um gancho ainda num assunto que o Pedro falou, gente. Eu só não quis interromper ele, sobre humanização, sobre vocês não esquecerem que vocês estão trabalhando com pessoas, né? Assim, gente, o conhecimento técnico, ele é nosso. Ele é meu, ele é de cada um de nós na atuação, é para a execução do nosso trabalho. A gente não pode esquecer que, ao lidar com pessoas, a gente precisa trabalhar a ideia principal de transmitir o conhecimento e o entendimento. Por vezes, a gente vai se deparar com clientes finais que são cultos, que têm um nível socioeconômico, um conhecimento, uma interação melhor, né? Maior, talvez. Melhor não, maior. E, por vezes, às vezes a gente vai pegar pessoas extremamente simples, né? Dependendo do contexto ali do trabalho, da ajuda, de um favor, de uma consulta, de um trabalho. E, às vezes, você chega já dominando o conteúdo, passando para a pessoa, às vezes até mesmo em termos muito técnicos, e aí você acaba gerando um desconforto muito grande do outro lado, né? Então, esse processo de humanização dentro de todas as profissões seria assim, um crucial, né? Então, era só mesmo para fazer um gancho num assunto que o Pedro comentou, que eu achei super legal em relação a isso, né? Em relação à psicologia, pessoal, um pouco hoje ainda, né, em relação à profissão, é muito tabu, né? Não são todas as pessoas que aceitam, que buscam, às vezes até sabem que precisam, mas não cedem.
né? Ficam ali resistentes e é difícil até para a sociedade entender, porque eu vejo que quando alguém fica doente, fisicamente doente, é aparente, né? As pessoas veem, as pessoas comentam, nossa, como que o fulano está debilitado, né? Nossa, como que o fulano está apático, nossa, como que... Né? Então é visível, né, aos olhos. Problemas emocionais não são, então muitas vezes são banalizados. Para a gente ter visível aos olhos um problema emocional, precisa estar numa proporção enorme já, né? Precisa estar num contexto muito enraizado e muito intenso, né? Tanto em relação a longo prazo quanto em relação a sentimento. Às vezes as pessoas pensam, vamos ao clichê, depressão, né? Depressão é uma pessoa que fica em cima da cama num quarto escuro e não come. Gente, não é isso, né? A depressão, às vezes, ela se mostra de tantas formas, né? Seja por uma exclusão social, seja até por uma agressividade, por uma noite não, né? Por uma insônia, né? Noites de sono mal dormida, aí já culmina com ansiedade, né? Só que isso é tudo interior. Então, como é assim, a sociedade é muito assim, eu não vejo, né? Então não existe. E não é bem por aí que as coisas funcionam. Então, acho que seria assim o inicial, né? Para estar complementando, para estar conversando com vocês. Estou vendo que vocês estão perguntando bastante em relação à pergunta que não quer calar, né? Qual que é o rendimento da profissão? Eu até fiz uma pausa aqui para fazer uma conta para vocês, bem assim, média, tá, gente? Porque oscila muito, que nem eu falei para vocês. Somos autônomos, né? Além de, a não ser que você trabalhe dentro de uma empresa, dentro de um hospital, dentro de outros contextos da psicologia, né? Na área clínica, a gente tem uma tabela de honorários medianos, né? Que tem as suas oscilações, para mais e para menos. Eu fiz aqui uma continha para mostrar para vocês, em cima dessa tabela, que seria assim, a idealização, né? Dentro disso, já adianto para vocês, a gente tem oscilações, porque a gente, às vezes, chega até a gente, né? Meu caso aqui, estou falando por mim na clínica, pessoas que precisam completamente da sua ajuda e não tem condição nenhuma. Às vezes você precisa entrar com... Eu faço parte de um grupo, né? Ele é bem centralizado no estado de São Paulo, mas ele também tem profissionais de outros estados e profissionais que são brasileiros, mas que trabalham fora do Brasil, que atuam fora também. Então, é uma rede bem diversificada. E ali a gente tem um apoio, um auxílio de verbas para esses tipos de casos. Então, a gente leva esses casos até lá, né? Aí tem todo um protocolo e tudo mais. Então, e são valores sociais, valores simbólicos definidos. Tem o grupo da nossa amiga Greta, né? Também, que é bem centralizado aqui na nossa região. E então tem uma certa oscilação. Alguns pacientes pagam para menos, alguns pacientes pagam para mais. E tem a questão dos planos de saúde. Quando eu iniciei, eu atendi apenas plano de saúde, né? Nada como as pessoas precisam me conhecer. Eu sou nova, eu sou recém-formada, eu não sou da cidade. Como é que essas pessoas vão vir até mim, né? Eu comecei atendendo os planos de saúde, Unimed e São Francisco. São Francisco, no início da pandemia, ele credenciou quase todas as clínicas aqui de Bauru, ficaram apenas com uma clínica, né? E nós ficamos apenas com a Unimed. Hoje, já vivencio uma realidade diferente. Eu tenho um número muito pequeno, um número X, né? Apenas para essa busca Unimed, para continuar esse ciclo de indicações, de até mesmo em relação a bem-estar. Eu tenho uma certa parte da agenda que eu uso para atendimento social, às vezes até é gratuito, dependendo do caso, quando a gente não consegue jogar dentro dessa necessidade, dessa verba, né? Mais uma base, tá? Para vocês, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia,
a gente tem uma média, tá? Que pode oscilar para mais ou para menos, de R$ 140 na sessão, cada 50 minutos. Suponhando que a gente trabalhe 8 horas por dia, 8 atendimentos por dia. Isso daria R$ 1.120 no dia. Em uma semana, 5.600, uma renda mensal de R$ 22.400. Isso, pessoal, é um padrão, tá? É um parâmetro, é uma tabela de honorários a serem seguidos. Isso aqui é o valor de psicoterapia. Dentro da psicologia, a gente tem avaliação psicológica, a gente tem orientação profissional, a gente tem vários, né? Cada caminho tem o seu valor ali, apenas uma tabela parâmetro. Como vocês estão aí chatos, curiosos com essa questão do financeiro, eu acabei fazendo esse levantamento. É um levantamento mediano, tá? Em relação, vocês imaginam um profissional já estabilizado no mercado, como eu falei para vocês, eu estou começando também, mas seria uma média aí apenas para um parâmetro de vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada. A gente está super corrido, eu perdi noção mesmo. Desculpa, que acabou ficando corrido para você e para a Corina. Sim, eu até mandei mensagem para a Greta e falei, Greta, se tem possibilidade de passar do horário, que eu vou atender agora ao meio-dia. Aí ela falou, não tem que eles têm aula. Eu falei, já fui rascunhando aqui umas coisas que eu queria falar em cima daquilo que os colegas já falaram. De qualquer maneira, o seu contato bastante aqui. De qualquer maneira, eu vou deixar o contato de todos vocês, com todos os alunos também, tá? Ok. Obrigada. Imagina. Corina, vamos para você, querida. Desculpa já de antemão por esse tempo corrido. Em breve, para falar de farmácia. Farmácia é um dos cursos que tem mais diferentes campos de atuação, áreas de atuação. Eu estava pesquisando aqui porque eu não sabia, mas tem 70 áreas de atuação. E são divididos em 10 grupos bem diferentes um do outro. Então, não dá para eu generalizar as características necessárias ou as características desejáveis para um farmacêutico, porque entre essas áreas isso tem uma grande variação. Eu vou ler as 10, gente, para vocês terem uma noção do tanto que muda isso. Alimentos, e aí dentro de alimentos tem muita coisa. Análises clínicas laboratoriais, então ficar dentro de um laboratório. Educação, farmácia propriamente dita, que também tem ali muitas outras atividades dentro da farmácia. Farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, para trabalhar dentro de indústria de medicamento, de cosmético e de outras. Gestão, práticas integrativas complementares, saúde pública e toxicologia. Então, agora falando sobre as áreas que eu escolhi, dentro de tudo isso, eu também atuo em 3 áreas diferentes. Eu tenho 3 jalecos das empresas que eu trabalho, e aí eu visto o jaleco diferente e me moldo para o que eu preciso ser ali naquele momento. Então, dentro da farmácia de manipulação, eu brinco que a farmácia de manipulação, ela é mini indústria, porque ela produz os medicamentos, ela é serviço, porque a gente ouve muitas pessoas, e muitas pessoas simplesmente precisam falar, né, sobre os problemas. A gente ouve, é lógico que a gente não tem a formação para opinar, mas só o fato de ouvir muitas vezes ajuda. E também, então a gente produz, a gente é serviço de atenção farmacêutica e também a produção, o serviço. Bom, me fugiu aqui, depois eu falo para vocês. Mas a farmácia é uma grande escola para quem para quem quer aprender diferentes áreas dentro da farmácia. Depois, a indústria de cosméticos, ali eu preciso ter noções de produção, de processo, de qualidade. Dentro da farmácia também, muito controle de qualidade. Mas ali a gente produz em escala, já na manipulação a gente produz individualmente para cada pessoa. E na marca de cosméticos, a gente precisa ter outros conhecimentos que são também relacionados a marketing, a posicionamento de marca, a precificação, a essas modernidades todas aí de
de internet, né, de redes sociais, de divulgação de marca. Aí eu não sei em qual dessas 3 áreas vocês têm mais interesse para eu poder me aprofundar um pouquinho mais, talvez abrir para perguntas, não sei, Grê, o que você acha? Grê? Grê? No caso, por exemplo, do laboratório de análises clínicas, é uma outra realidade totalmente diferente, né, que minha mãe e minha irmã ficam. Então, a profissão do farmacêutico, ela é muito ampla, muito. Por isso, até que no momento que eu fui escolher ali entre biomédicas e farmácia, eu tirei no palito e tirei o palito de farmácia e eu sou muito grata por esse palito. Mas porque ela me dá muita coisa. Corina, eles estão perguntando como é que é ter sua própria. Como é que é para você ter sua própria indústria, sua própria empresa dentro disso tudo? Então, Grê, a indústria ali, eu produzo, eu desenvolvo vários produtos cosméticos, tanto para a Pink Chicks, que é a minha marca de cosméticos, quanto para outras marcas. Então, ali é onde eu flutuo, né? Na farmácia, eu vou para o pé no chão, ali, na realidade, muitas vezes, do apagar incêndio na saúde, e eu entendo como a produção de cosméticos, talvez até como uma prevenção, com aumento de autoestima e saúde no meu negócio de esporte também, através do movimento, estimular e trazer essa prevenção aí de proteção solar, tudo isso. Eu adoro, simplesmente, eu gosto muito de inovar, então é algo... Acredito que em todas as profissões, hoje em dia, a gente não pode parar de estudar nunca, porque as coisas, elas mudam com uma rapidez inacreditável, né? A gente fecha o olho 1 minuto e já está desatualizado. Então, são muitos cursos que eu acredito que todos que estão aqui façam também, e é muito legal, mas é bem desafiador, porque hoje em dia, principalmente na pandemia, eu percebi que muitas marcas de cosméticos estão nascendo e existe muita oferta, todo mundo inova, todo mundo está se movimentando e a gente também tem que estar nesse constante movimento. Recentemente, até, Emerson, a gente fez um rebranding, né? A gente mudou a cara da Pink, um novo logo, uma nova comunicação, um novo tom de voz, mudando do foco total do esporte para o movimento, porque a gente fala que Pink Chicks é para todos os movimentos. Desde uma aula de yoga, vai passear com o cachorro na praia, isso tudo é movimento, e para tudo isso a gente precisa de produtos, né? Filtro solar, anti-assaduras. E como marca pequena, só compartilhando com vocês algo que eu tenho muito orgulho, a gente já participou de 4 concursos grandes e algo que eu imaginava ser impossível, por exemplo, vencer a Johnson's, La Roche, Vichy, Pierre Fabre, que é da Aveno, concurso internacional na França. Então, isso eu estou contando para vocês para mostrar que nada é impossível, que mesmo com equipes pequenas, engajadas, pessoas com o mesmo objetivo, tendo os mesmos valores, colaborando, co-criando, procurando ouvir umas às outras, a gente consegue, né, atingir resultados excelentes. Ai, acho que é isso. Mais alguém quer fazer pergunta? Tocou o sinal agora, olha isso. Mas aí 5 minutinhos só para finalizar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Outras turmas? Tudo bem? Os outros professores que estão nas outras turmas? Tudo certo? Então, em nome de todos nós, deixa eu colocar agora todos aqui. Aê! Vamos agradecer a todo mundo? Muito obrigada! Muito obrigada, meus queridos.
Gratidão de novo pelo sim que vocês nos deram. Um beijo. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Foi um prazer, pessoal, estar com vocês hoje. Muito obrigado, até a Ótimo. próxima aí. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.